Embora olhando para trás, é difícil não argumentar que se juntar ao Ajax teria sido uma opção ainda melhor, você sabe, considerando que naquele ano eles literalmente ganharam a Liga dos Campeões. Sabe o único troféu que Ronaldo nunca conseguiu vencer? Sim, independentemente de se ele deveria ter se juntado ao Ajax, pelo menos dessa forma tivemos a oportunidade de ver Van Gaal surtar, dizendo que não precisava do Ronaldo porque ele tinha o Kluivert. Bem, Kluivert marcou 22 gols naquela temporada. Quando Ronaldo chegou, perguntaram a ele quantos gols ele marcaria. Ele disse 30. E bem, se isso parece irrealista para a primeira temporada de um jovem de 18 anos na Europa, deixe-me dizer que ele realmente não cumpriu sua palavra. Em vez disso, marcou 35. Apesar disso, ao contrário do que se possa imaginar, quando ele chegou não havia praticamente nenhum fã esperando por ele. Enquanto hoje, um jogador como Vinícius Júnior pode chegar do Brasil com alguns gols em seu currículo e já ter 40 mil fãs esperando por ele. Naquela época as coisas não eram assim. Ninguém sabia quem era esse garoto. Ele chegou ao aeroporto praticamente sozinho, com um pedaço de papel preso ao peito com seu nome escrito nele. Mesmo quando sua família se juntou a ele em Eindhoven, ele ficou morando com sua mãe e namorada no mesmo apartamento, e sim, isso causou alguns problemas. Mas ainda assim, de alguma forma, em termos de futebol, sua adaptação foi quase nenhuma adaptação de fato. Ele basicamente chegou e começou a dominar. Depois de semanas de especialistas aleatórios argumentando que 6 milhões era muito para um jogador jovem e desconhecido, que ele era inexperiente e que fracassaria, bem. Ronaldo marcou um gol em seu primeiro jogo, 2 no segundo e 3 no terceiro. De alguma forma ele ainda saiu derrotado para o Leverkusen naquele terceiro jogo, mas sua atuação causou um grande impacto na Europa. Muitos afirmam que foi o momento mais importante de sua carreira. Depois do jogo, várias lendas elogiaram o garoto. Até mesmo Beckenbauer, o gigante alemão conhecido como Der Kaiser, que definitivamente não é facilmente impressionado, estava claramente emocionado naquele dia, eventualmente declarando: "Hoje testemunhamos o novo Pelé." E deixe-me dizer, poucas pessoas conheciam Pelé tão bem quanto Beckenbauer, então quando ele disse isso, todos ouviram. Semelhante a essa situação, o lendário Rudi Völler também fez questão de dizer: "Nunca na minha vida vi um jovem de 18 anos jogar assim." Mas o que sempre achei engraçado nessa citação é que no dia em que ele disse isso, Ronaldo ainda tinha 17 anos. Conforme os meses passavam, Ronaldo simplesmente não parava de marcar gols, e no final da temporada, mesmo que o PSV não tivesse conquistado nenhum título e tivesse terminado apenas em terceiro lugar, Ronaldo havia conseguido cumprir a única promessa que havia feito a Romário. Ele havia quebrado o recorde dele. Apesar do fato de Romário ser facilmente um dos maiores de todos os tempos e estar quase 6 anos mais velho que Ronaldo quando chegou ao PSV, com 30 gols na Liga, Ronaldo superou a melhor marca de Romário durante seus 5 anos no clube. E, na verdade, apenas um jogador do PSV havia conseguido alcançar a marca de 30 gols, e a última vez que algum jogador havia alcançado esses números na Eredivisie foi uma década antes. Seu nome era Marco van Basten. Após uma temporada como essa, os grandes clubes se tornaram mais implacáveis do que nunca. Especialmente a Inter fez uma oferta atrás da outra, tentando compensar o fato de não ter conseguido contratá-lo 3 anos antes. Mas o PSV nunca cedeu. E eventualmente, tentando provar que não precisavam do Ronaldo, eles foram e contrataram alguém que acreditavam ser tão bom quanto o vencedor da Bola de Ouro do Mundial Sub-20 daquele ano, Caio Ribeiro. Se você não se lembra dele, bem, provavelmente é porque, quando ele deixou a Itália 2 anos depois, tudo o que ele conseguiu fazer foi marcar um único gol, meio constrangedor, né? E assim, após um verão em que até mesmo Pelé o aplaudiu de pé em uma partida contra a Inglaterra, Ronaldo entrou em sua segunda temporada mais explosivo do que nunca, marcando até mesmo 4 gols em uma única partida da Copa da UEFA, e no início de outubro ele já tinha 11 gols em 8 partidas. No entanto, foi então que os primeiros sinais de alerta surgiram. Após passar por um surto de crescimento que o fez crescer 4 centímetros e ganhar 6 quilos, Ronaldo vinha reclamando desde o início da temporada que se sentia mal. E naquele mês, a dor em seus joelhos finalmente se tornou insuportável, ficando fora de combate por 24 dias. Como eu ouvi alguém dizer uma vez, um carro de Fórmula 1 quebra mais vezes do que um Corolla. E ao observar a forma como ele jogava, a força que ele exercia sobre os joelhos a cada movimento, é inacreditável que suas rótulas não tenham se desintegrado.
Vê-lo em reabilitação era ao mesmo tempo desolador e impressionante. Sua determinação era fora do comum. Em um dos vídeos você pode ouvi-lo falar e... Sabe o que ele disse? Ele disse: "Eu preciso do futebol, eu preciso marcar gols. Isso é toda a minha vida. Se eu não puder fazer isso, Bem, ele nunca terminou essa frase, mas acho que todos podemos imaginar o que ele estava prestes a dizer. Ainda assim que todos começaram a temer o pior, ele simplesmente voltou e rapidamente entrou em uma sequência em que marcou 8 gols em 5 partidas, incluindo um hat-trick em apenas sua segunda partida desde a lesão. Mas infelizmente a montanha-russa não terminaria aí. Quando dezembro começou, Ronaldo caiu novamente. Após uma ressonância magnética, o pior foi confirmado, além da inflamação óbvia no joelho. Também havia calcificação e seria necessária uma cirurgia. Em fevereiro, finalmente foi realizado o procedimento. Ele foi avisado para ter cuidado e dar tempo à reabilitação, mas em vez disso, ele continuou tentando forçar a equipe a deixá-lo treinar com o time e cerca de 5 semanas depois, logo após o PSV finalmente perder e cair para o segundo lugar na tabela, ele conseguiu voltar à lista de jogadores, como ele diria anos depois. Um fenômeno não pode falhar, ele não pode sentir dor e nunca pode parar de marcar gols. Ao ouvir isso, você pode supor que foi o técnico que tentou colocá-lo de volta o mais rápido possível, desesperado para manter sua posição no topo da liga. Mas na realidade era exatamente o contrário. Ronaldo era quem se colocava nessa posição. Ele literalmente entrou em confronto com o técnico, irritado por ele se recusar a escalá-lo, e com o PSV logo perdendo a liga para o Ajax, quando Ronaldo recebeu apenas 15 minutos de tempo de jogo na final da Copa. Ele ficou completamente irritado e começou a procurar uma maneira de sair do clube. E com suas atuações nos Jogos Olímpicos do mês seguinte, dominando as capas de todos os jornais esportivos do mundo, não importava o quão assustadoras suas questões físicas pudessem parecer, dada a sua grandeza. Aparentemente todos os clubes do mundo estavam dispostos a arriscar tudo por ele. E logo uma guerra de lances entre Inter e Barcelona começou. Enquanto a Inter ainda estava na defensiva, preocupada com o potencial de lesão, o Barcelona estava desesperado para contratar um atacante de primeira classe após negociações repetidamente mal-sucedidas com o Blackburn por Alan Shearer, que insistia que o jogador nunca sairia do clube, e no final tudo culminou no que parecia uma cena digna de um filme do Mr. Bean, com o vice-presidente do Barcelona, Joan Gaspar, se disfarçando de garçom para entrar no hotel onde a seleção brasileira estava hospedada, para poder chegar a Ronaldo e entregar-lhe um contrato contra a vontade do PSV, que ele literalmente assinaria em cima da cama. Feito isso, era apenas uma questão de fazer o PSV concordar, o que foi bem fácil considerando que o Barcelona estava disposto a pagar um recorde mundial de 15 milhões de euros pelo jovem de 19 anos, que na época também havia se certificado de arruinar seu relacionamento com o clube de Vez, chamando seu técnico de estúpido e depois afirmando que até jogaria de graça pelo Barcelona. Ironicamente, 2 semanas depois disso, o recorde de transferência de todos os tempos foi quebrado novamente. Quando Alan Shearer se transferiu para o Newcastle, eu só queria ter visto as caras da diretoria do Barcelona quando receberam a notícia. Ainda assim, tenho certeza de que eles acabaram não se importando muito, pois até o final do ano Ronaldo havia sido eleito jogador mundial da FIFA do ano e havia perdido o prêmio Ballon d'Or por um único voto, como sua própria mãe diria. Naquela época, Ronaldo não me pertencia mais, ele pertencia ao mundo. Era assim que famoso ele era. No caso da Inter, bem, 1 ano depois, após alguns problemas nas negociações contratuais no Barcelona, eles finalmente conseguiram o seu homem, quebrando o recorde de transferência de todos os tempos mais uma vez. Mas ainda assim, considerando que eles haviam desistido da transferência antes, corrida por terem medo de que ele fosse propenso a lesões, tudo isso se tornou incrivelmente irônico considerando que, quando ele deixou o clube 5 anos depois, ele só conseguiu jogar uma temporada completa por eles, ficando de fora por um total de 777 dias. 1 ano antes de sua chegada à Inter, foi perguntado a ele qual era seu maior medo. Sua resposta foi: lesão. Um jogador machucado é a coisa mais triste que existe.